Leão, meus seres féricos, tudo bem com vocês? Eu sou a Michelle, você está no canal A Voz de Avalon, semanalmente vídeos para todos os signos. Para quem é novo ou nova, né? Sejam bem-vindos, eu agradeço a cada um que está aqui, tá? Para quem quiser, peço que se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos vídeos, tá, gente? Curtir, comentar, compartilhar ajuda muito o canal a crescer, tá bom? Para quem quiser fazer sua leitura particular comigo, valores reajustados agora no mês de maio, tá bom? Não tem como não reajustar, acho que já tinha mais de um ano que eu não reajustava já, tá? Mas eu tenho leitura mensal, previsão mensal, anual, leitura amorosa, financeira, espiritual, pergunta, o que for ali que encaixa melhor para você, tá? E para os atendimentos da Milene, que ela faz ali limpeza de magia, apometria, divórcio energético. Agora ela vai começar a trabalhar com arcturianos, sirianos, né, pleidianos. É o Instagram dela que tá aqui na descrição, tá, Leão? E ela tem valores promocionais para quem foi inscrito do canal, tá? Eu já peguei o Ogan para tirar para solteiro, relacionamento, financeiro e energia geral. E aí veio On aqui no fundo de deck, tá? On, que é o Tojo, ele vai falar muito sobre apressar situações aqui, tá? Sabe quando a gente precisa de um empurrãozinho da espiritualidade para que as coisas aconteçam ali de forma um pouquinho mais rápida? Então, eu sinto que pode, né, você pode recorrer à magia ou prece, dentro do que for ali plausível para você, solicitando esse acelerar de processo, né? E a espiritualidade meio que te auxilia, te dá esse empurrãozinho necessário para você conseguir aí, né, um emprego que precisa vir mais rápido, enfim, tá? Para tarô, eu vou pegar esse tarô dos contos de fadas da editora Alfabeto. No site da editora, Leão, com o meu cupom A Voz de Avalon, vocês têm 10% de desconto, tá? Em livro, tarô, oráculo, o que seja. E, lembrando, ele não vai valer para aqueles descontos mais agressivos, de 30%, 40%, 50%. É só para os que não estão nessas promoções maiores, tá? Leão, muito boa sorte, bora lá. Solteiros de Leão, por favor. Eita, deita, filho. Deita, meu amor. Tá frio, Milu. Eu tenho um cão cego. Filho, tá frio. Deite. Eu deixei ele bonitinho embaixo da coberta. E você vai fazer o quê? Enfim. Vai passar frio, garoto. 2 de espadas, torre, o louco. 9 de ouros. Tá. Leão, algumas pessoas estão precisando entender aqui do porquê que certas situações e pessoas foram tiradas do seu caminho. Aquele emprego que você perdeu, aquela pessoa que não faz mais parte da sua vida. E quando eu falo pessoa que não faz parte, não precisa necessariamente ser no quesito romântico. Eu botei o tarô aqui, aí esse deck ele escorrega bastante. Escorregou 9 de ouros e eu vi a justiça. Eu vou pegar, vou entender como um sinal, tá? Que é energia de Libra. 6 de ouros. O que vem para vocês agora é algo muito melhor. Muito melhor. Sem sombra de dúvida, não adianta ficar olhando só para o passado, tá? Então, bora lá. Vou mostrar o 6 de ouros aqui. É como se a espiritualidade, Leão, entendesse que você precisa ser mais maleável, tá? E que nem tudo que a gente quer é o melhor pra gente. Eu falo a gente me incluindo, tá? Às vezes eu quero aquele trabalho, nossa, como eu quero aquele emprego, eu preciso... mas ele não vai ser o que vai me trazer felicidade, vamos assim dizer, sabe? Não vai. Então, e aí? A gente tem um carvalho aqui que é duro. E o carvalho fala de teimosia, de uma pessoa extremamente rígida. O carvalho é duro igual uma porta.
essa letra aqui. Ele traz uma pessoa que pode carregar características parecidas com a minha, que não tem a ver com o signo, tá? De rigidez cognitiva. Tem um meme do Agostinho Carrara, da Grande Família, ele tá no asfalto, assim, aí ele tá deitado. Se não for do jeito que eu quero, não vai ser de jeito nenhum, porque eu fiz tudo como estava combinado com Deus, e aí, enfim. É isso. Eu sou muito assim, gente, só que o meu, ele tem mais a ver com suspeita de TEA, ao qual eu tô fazendo tratamento, tentando entender o que pode ser, se é isso ou se não é isso, né? Não é confirmado. Mas existe uma teimosia aqui, de tipo, se não for do que eu quero, não vai ser de jeito nenhum. Que aí fica esse 2 de espadas, duro. Lutando contra algo que, assim, não faz sentido. Ou, né, quando eu falo lutando contra algo que não faz sentido, é lutando contra a fluidez da própria vida. Entende? E aí, quando a gente tem um 2 de espadas que nos tarôs mais tradicionais, os olhos estão cobertos e a pessoa tá com as espadas cruzadas assim, é quando a pessoa decide não lutar. É a pessoa que desiste. Então, assim, eu não quero mais essa situação amorosa, eu não quero mais fortalecer vínculos de sociedade, não quero fazer amizade com ninguém. E assim, gente, não é assim. Tá? Aqui, Ruat, que fala de inimigo oculto, ou de medo, ou de trauma, tá? Por questões de traumas que algumas pessoas sofreram por conta da torre que veio e deu uma lapada, que às vezes a torre dá, cara. Gente, evoluir, crescer espiritualmente, eu vou contar um segredo pra quem não sabe. Evoluir, crescer espiritualmente dói. Dói muito. Dói pra cacilda. Pra caralho. Dói. Seu maior inimigo oculto não é uma pessoa que te pragueja, alguém que te manda energia negativa. Seu maior inimigo é você. São seus próprios pensamentos. Suas próprias características de rigidez. Ou vocês acham que eu também não tenho essa ciência de que comigo acontece? Eu não tenho leão no mapa. Nada. Eu tenho casa. Eu tenho... O meu sol é em Libra, é na casa 5, que é a casa de leão. Mas Lua nisso, Vênus naquilo. Eu não tenho nada de leão, nada. Você acredita? Eu queria. Queria ter uma Vênus em Leão, eu ia ser insuportável de me achar maravilhosa, mas não. Aí me colocaram com uma Vênus em Escorpião, retrógrada em exílio. Então eu tomo muito em relacionamento. Mas enfim. Tá? Então assim, às vezes nós somos nossos maiores inimigos. Quando a gente empaca numa verdade que é só nossa, de acordo com os nossos traumas, as nossas questões. E não é condenando ou culpando vocês não, tá, gente? Quando eu falo assim, e eu sei que vai doer em algumas pessoas, não é no sentido de eu querer atacar vocês, e vocês, nossa, ela tá me... Não é isso. Porque eu sei que é muito difícil ouvir. Eu tenho dificuldade de ouvir. Ou vocês acham que a pessoa me dá um feedback em leitura, em algum atendimento assim, e eu fico, não, eu tenho vontade às vezes de porra. Eu fico brava. Mas se eu fiquei brava, é porque aquilo me provocou. Se aquilo me provocou, preciso realmente trabalhar. Porque se eu não tenho, se eu não sou daquela forma que a pessoa tá dizendo, é só eu, beleza. Abstraio, finjo demência e falo assim, putz, esse ponto aqui, ele não tá batendo. Mas não de atacar. O atacar a fúria, ele acorda um ponto adormecido. Pensem nisso com carinho, tá, gente? Porque a minha comunicação, eu sei que ela provoca, mas é pro bem, tá? Eu tenho Mercúrio em Escorpião, que é o planeta da comunicação. E
Escorpião, ele vai na ferida. Ele põe o dedo na ferida e fica fazendo assim, ó. Tá? Mas não é por sadismo, nada disso, tá? É porque às vezes a gente precisa para poder realmente limpar e curar bonitinho, tá? A torre veio, vamos parar de ter medo da torre. Quando ela vem, ela vai tirar da sua vida, Leão, aquilo que realmente não é mais para estar no teu caminho. Aquela situação amorosa não condizia com você. Aquela amizade poderia, um pouco mais a longo prazo, te prejudicar. Então a torre vem como algo divino, por mais que não pareça, e que a gente ache que a torre é muito cruel. Não, não é. É como se o divino falasse assim, tira antes que dê ruim. Tá? É bem isso. Então a gente precisa ter mais compreensão, eu também, né? Mais compreensão. Gente, meu olho tá coçando tanto. Ai. A gente precisa ter mais compreensão dos motivos pelo qual a espiritualidade age. E muitas vezes é de forma misteriosa. Para quem segue Bíblia, é muito em parábola. Tem coisas que são muito misteriosas. E aqui é assim, tá? Bora lá. Cuidado com essa energia de teimosia, né? Algumas pessoas ficam assim, igual o Carvalho, mas eu fiz tudo certo. Eu fiz tudo como estava combinado, porque a pessoa que tem essa personalidade do Carvalho é sim uma pessoa, Leão, extremamente correta, não vai passar perna em ninguém. Eu sinto vocês assim, sabe? Agindo de forma honesta com o parceiro romântico que foi, né, seu parceiro romântico. Com a amizade, você foi leal àquela amizade. Tem muita lealdade aqui da sua parte. Eu vejo vocês assim, caramba, eu realmente fiz o meu melhor aqui. Eu fiz. Eu não mereço tudo o que aconteceu. Né? Eu, sendo libriana, às vezes eu fico, não é justo eu ter feito tudo certo e a pessoa, sabe, me trair, me abandonar, como já fizeram. Entende? Então não é fácil. Só que assim, o que a espiritualidade tem para vocês? Algo muito melhor. O novo, sendo uma nova amizade, um novo trabalho, uma nova relação que vem para vocês, vocês não são obrigados a aceitar, obviamente, mas traz para vocês aqui uma oportunidade, Leão, de vocês se verem de uma forma mais leve. Sabe? Então, assim, se liberta de amarras e de padrões. Muitas vezes, a gente se arma, né? A gente fica muito armado, armada nessa rigidez. Quanto mais pesada é a armadura, menos a gente caminha, menos a gente progride em todas as áreas da vida, sendo um setor financeiro, espiritual, você no seu íntimo. E a espiritualidade, ela pede para que você se equilibre porque tem algo melhor, tem recompensa aqui. Tá? E aí o 6 de ouros, ele traz essa coisa de uma relação que é de troca, é recíproco. Aquilo que você tiver disposto a doar de si, você recebe. Se você se libertar desses padrões, dessas amarras, dessas questões de rigidez, tende a ser muito bom. Um mosquitinho bem na carta, filha da mãe. Só que às vezes a gente precisa se dar a oportunidade de viver. Cara, eu vou falar assim, né? Não adianta a gente se prender
se colocar numa redoma de vidro para se proteger, porque é pior. É pior, tá? Relacionamento para leão, por favor. Opa, 4 de paus aqui. Temos idade. Oito de ouros. A força. Cara, saiu algo pra mim que nunca apareceu em nenhuma leitura e não é algo nem tão profundo, mas eu vou tirar mais carta. A princípio saiu necessidade, Leão, de algumas pessoas precisarem fazer reforma, tá? Reforma na casa. E reforma não por estética. Aí eu fico brava, porque só saiu o arcano da corte. Pajem de copas, que eu já vou mostrar direitinho pra vocês. Cavaleiro e rei de paus. Mas deu pra entender o motivo. Leão, seguinte, quando a gente tem idade, a gente tem algo que já tá enfraquecido. Ele é uma energia de uma pessoa fraca. Por quê? Porque idade literalmente significa idade. O nome tá aqui, idade, que é o teixo, essa letrinha aqui. E é uma letra mais anciã, é uma letra mais velha. Mas não levem isso a mal, tá, gente? E veio 4 de paus com 8 de ouros. Me vem muito essa coisa do lar, da casa, tá? Pra quem não for casa, é saúde. Ou você, ou a sua pessoa, ou seu companheiro ou companheira. Pessoas ali... Se você for uma pessoa muito nova, eu sinto que pode ser sua mãe ou seu pai, alguém de convivência muito próxima que já tem uma idade mais avançada, tá? Precisa ali fazer um check-up, fazer exame, entender como é que tá o coração, tá? Como é que tá pulmão. Me veio muito forte pulmão, tá bom? E estrutura óssea, tá? O 4 de paus, ele é a estrutura, aquilo que, cara, sem isso você não vive. Então, assim, se for um lar, né, às vezes a gente tem um cômodo que tá muito úmido, é por necessidade, não é por estética. A gente tá vendo uma parede que tá muito rachada. Cara, se puder, derruba e faz de novo. É coisa mais nesse nível. De acabar com a umidade, evitar que alguma coisa venha a ceder aqui. Tá? Mas mesmo se a casa for mais nova, sim. Porque hoje em dia tem gente que constrói casa igual a cara. Eu vejo casas antigas que são muito bem construídas e vejo casas hoje que só falta... É igual os 3 porquinhos. Você assopra, a casa cai. Sabe, tem gente que quer fazer tudo colado um no outro, aí se dá infiltração no vizinho, infiltra a sua, aí ferra tudo. Ninguém quer respeitar um espaço mínimo ali de nada. Todo mundo quer fazer prédio, tudo muito verticalizado, né? Só prédio, 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 prédio. Nossa Senhora. E a gente tem aqui essa coisa de correr atrás, né? O cavaleiro de paus, ele corre atrás de fazer. E aqui é necessário mesmo correr atrás de reforma e de saúde. Para quê? Para que a estrutura, independentemente do tempo que a casa tiver, que se mantenha. Que o rei de paus, ele vai se manter. Ele não cai. Tá? 8 de ouros traz essa coisa que pode levar um tempo. Não vai ser em uma semana você resolve tudo. Impossível. Impossível. Com U, desculpa, brincadeira. Impossível, gente, de verdade. Vai levar umas semanas e alguns meses também pode ser.
que o naipe de ouros ele é mais lento. Ele tem essa tendência, tá? Naipe de copas e ouros ele é mais lento. E naipe de paus e espadas ele é mais rápido. Então, por exemplo, fez ali exames e, descobriu, vai tratar, o tratamento pode levar um tempo a mais. Descobriu quais são os problemas que a casa tem, pode levar um tempo para reformar. Mas é interessante porque existe uma energia que pode estar enfraquecida e, a princípio, não está tão evidente. Não está evidente aqui essa energia enfraquecida. Mas quando ela vier à tona... Ai, não sei o que é aqui que tá me irritando. Quando vem à tona, tende a vir de uma vez. Então, aqui não é para dar mole, tá, Leão? Aí, por exemplo, descobriu um problema de saúde, aí pode ser que aconteça, tão de repente que aí fica mais difícil. Então, não espera. Não espera. O Pajem de Copas, eu vou ser sincera, eu não achei que ele vai casar com a leitura necessariamente. Tá? Financeiro e profissional para Leão, por favor. Ás de Copas, minha carta do dia de hoje. Mais uma. Cole tá aqui, tá? 10 de paus, tá. Calma, gente, não tá ruim, não. Esse é por conta da minha respiração mesmo, então fiquem tranquilos. Seis de copas. Eu falei Cole? É Ebad. Nossa, nada a ver. Morte, energia de Escorpião, que é uma carta que fala de transformações intensas. 2 de paus, muito bueno. 8 de espadas. 6 de copas, eu vou mostrar aqui. Ebad, que é esta letra aqui, ela vai falar de caminhos abertos. Só que, para que tenhamos caminhos abertos, Leão, a gente precisa fazer um sacrifíciozinho. Sacrifício, ele vem do sacro ofício, ofício sagrado, tá? E por que precisa fazer o sacrifício? Porque assim, vamos ser sinceros. É legal que vocês fiquem assim? Esgotados, tanto de forma física quanto de forma mental? Sério. O 10 de paus, ele traz uma finalização, mas ele fala assim de vocês querendo carregar o mundo nas costas, querendo fazer tudo, e aqui não é assim. É mais fácil você fazer uma coisa bem feita do que fazer 5 coisas ao mesmo tempo e não fazer nada bem feito. Querer fazer um curso e completar ele até o final, do que fazer 3, 4 cursos ao mesmo tempo e não conseguir ir bem em nenhum. De você estudar para 4 concursos e não conseguir passar em nenhum, do que pegar um concurso e focar em estudar ele de forma integral. A gente fica muito na masturbação mental. Nossa, Mi, você falou masturbação. Calma, eu vou explicar esse conceito que ele não é erótico, tá, gente? A gente hoje fica muito fissurado
em tudo que a internet tem para oferecer. A gente é atacado por curso, isso, aquilo, que nem eu. Agora eu treino, né? Eu faço academia agora, tá durinho. Ó. Eu não tenho mais tchau. Eu tinha mó tchauzão, ele ple, 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 ple. Eu vou no meu Instagram, lá, a Voz de Avalon, e eu recebo toda hora método para secar a barriga, método para isso. A cada 3 postagens que eu vejo, uma é um impulsionar, uma propaganda de alguém para tentar me atingir. Ou um curso voltado para magia, ou um livro dentro da magia celtonórdica, cabalá, hermetismo, que são assuntos do meu interesse também, né? E, cara, eu sou atacado o tempo inteiro, todos nós somos. Meta Ads, que é o Ads, né, os anúncios do Facebook, Instagram. Você tá no Google, você é impactado pelo Google Ads, anúncios o tempo inteiro, seja no YouTube, seja na página do Google, no Discover, no Gmail, aonde você estiver. Então, assim, a gente é impactado e muitas vezes seduzido por uma oportunidade. O meu Hotmart, meu Kiwify é cheio de curso. Pergunta se eu completei todos. Não, eu completei alguns. Porque eu quero comprar, e quero fazer todos, mas a gente não dá conta, a gente é um só. E aí sabe o que acontece? Quando a gente quer fazer tudo, e a gente não dá conta, a gente se frustra. A gente vê vídeos aí no TikTok, Instagram, minha rotina. Aí a pessoa acorda 3 da manhã. Aí faz o devocional, né? Ora por 15 segundos ali quando vai agradecer o dia. Aí a pessoa vai tomar sua creatina, seu whey, vai pra academia treinar até 4 da manhã. Aí volta pra casa, faz não sei o que, vai trabalhar. Aí chega meio-dia, faz isso. Aí a pessoa faz 1 milhão de coisas e dorme 1 da manhã. Gente, para com isso daí. Isso não é vida, não. De que a gente tem que fazer muito e produzir muito, a mente de vocês não aguenta. 8 de espadas. Aí começa a crença limitante. Se achando incapaz, se achando burro ou burra. Porque eu não consigo lidar nesse trabalho, porque começa a cansar. Né? Eu tenho um emprego e o meu chefe, ele tá me dando... Nossa, até cansei. Ele te atribui várias funções para você fazer. Cara, não é assim que funciona, meus amores. Sabe, desvio de função. Cara, não. Você não tem que dar conta de tudo. Você não é um Superman. E o 8 de espadas, ele te coloca nessa projeção. E aí você começa a se encher de crença limitante, achar que você não tem valor. Pode parar. A gente não é feito para ser uma máquina, a gente é humano. E aqui vocês podem tomar uma decisão, ao invés de querer fazer tudo ao mesmo tempo, se dedicar a uma coisa, tá? É nadar contra a correnteza mesmo. Eu tinha 3 empregos, sabe o que eu ganhei? Um princípio de infarto. Que eu tomava energético para dar conta. Que eu dormia 3, 4 horas por noite. Adianta? Hoje eu tenho o YouTube e o tarô só. Eu saí de CLT. Quando você toma uma decisão, 2 de paus, e escolhe um caminho, que aqui vai precisar escolher um caminho, tá? Vocês podem ter um novo início muito melhor. Sair daquele emprego tóxico e ir para um emprego que valoriza mais a sua única função. Né? Tem gente aqui que pediu promoção para chefe, o chefe não quis dar. Não quis pagar mais, mas você recebe para fazer trabalho de 3 pessoas. Aí você vai para um outro emprego que vai pagar o que você quer, e o chefe... Você não é leal
sou leal ao meu bolso, meu filho. Dá licença. As empresas têm que parar com essa porcaria de mania de querer lealdade de funcionário e não pagar o que o funcionário merece. As de copas com a morte. Vocês começam algo aqui que é muito melhor. Então, assim, vamos parar de ser inocente e achar que dá conta de tudo, que dá pra fazer tudo, porque o dia tem 24 horas e pelo menos 8 você tem que descansar. Descansar, dormir, tá? Você tem que ter um tempo pro seu lazer. Pra curtir sua família, pra curtir sua esposa, seu namorado, pra transar mesmo. Pra ler um livro, pra dar um beijo no seu cão. O Caramelo. Eu sempre me emociono quando eu falo dele. Eu sou bem emotiva, gente. Eu sou. O Caramelo, quando ele partiu, que era o meu sagitariano mais lindo, que ele aparecia direto nos vídeos, eu tava trabalhando. Eu tava lá batendo meta pra empresa, enquanto meu filho deu um infarto. Então, assim, até quando vale o nosso sacrifício? Isso de vocês, sabe, darem o sangue de vocês. Às vezes você não dá um abraço em quem você ama porque você tá com pressa e pode ser a última vez que você vê aquela pessoa. Sabe, às vezes você dá um abraço demorado na pessoa que você ama, seja a sua mãe, seja o seu filho, seja o seu irmão, seja um amigo, seja o seu gatinho. Aquele cão igual o Caramelo nesse dia, ele fez uma manha, ele comeu, ele fez uma manha, eu me arrumando, ele subia no meu colo e ficava chorando. Aí eu peguei ele no colo, aí eu falei, filho, mamãe ama o neném. Aí deixei ele todo beijadinho e fui trabalhar. Aí quando eu voltei, ele tava duro na cama do veterinário. Então, assim, voltei mais cedo até, né? Porque ele faleceu 2h40 da tarde. Num dia 11 de junho, um dia frio de outono. Estamos no outono agora, né? Então, gente, não se coloquem nessa posição de querer fazer tudo. Façam uma coisa bem feita, faça com amor. Dê um abraço demorado, um abraço mais apertado em quem você ama, porque as relações que a gente constrói nessa vida, depois a gente fica com aquela sensação de eu poderia ter feito e não fiz. E a vida passa. Energia geral para Leão. Dez de copas com Aileen. Nossa, que lindo! Gente, que coisa mais maravilhosa. Nossa, sério. Veio uma energia meio rosada, assim. Um rosa bem clarinho. Uma coisa tão sutil. 5 de espadas. As de espadas. As de paus. Leão, tem uma vitória aqui. Roda da Fortuna. Eu vou pegar mais uma que eu vi, só que eu esqueci qual que é, porque eu tenho esquecimento de coisa rápida. Deu 3 segundos, eu esqueço completamente. 6 de espadas. Rei de espadas, Libra, Gêmeos, Aquário. As de paus no fundo de deck. Bora lá. Para alguns é retorno de alguém, para a energia de vocês. O 6 de espadas, ele não fala só de alguém
indo, ele também pode falar de alguém vindo, tá bom? Aileen, ele pode falar de gravidez para alguns, mas eu não tô vendo gravidez aqui no contexto de vocês. Eu sei que tem gente falando assim, ó, ufa! Aileen fala de recomeço, de novos inícios. Pode ser o seu recomeço com alguém, ou você recomeçando, você se dando uma oportunidade de ser feliz. Alô, solteiros, solteiras aí. Vai falar especialmente com vocês, tá? Para os outros, adapta se der. Se não der para adaptar, soltem para o universo. O As de Espadas, ele traz uma limpeza, cortes. Sabe quando a gente corta o mal pela raiz? O 5 de Espadas, ele fala de derrota, né? De pessoas que podem se sentir derrotadas. Ai, porque eu não nasci para amar. Eu não nasci para ser feliz no amor. E a gente fica, às vezes, com esse pensamento. E vocês conseguem, de alguma forma, cortar essa energia de se sentir derrotado ou derrotada, de se sentirem pessoas que não nasceram para o amor. Todos nasceram para o amor. Tá? Então, cuidado, 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 cuidado. E aí, a gente traz aqui, junto com o 6 de espadas, é um retorno. Roda da fortuna e 6 de espadas. Alguém volta para sua energia. Ou, se não for alguém voltando para sua energia, tá? O que é difícil. Pode ser o sentimento de esperança voltando para sua energia. Mas que vem uma pessoa, vem. Uma pessoa nova, ou para outros, uma reconciliação. Rei de espadas, Libra, Gêmeos, Aquário. É uma pessoa que não é das mais de demonstrar sentimento. Não é a pessoa mais amorosa, romântica do universo, não, tá? Não é. Mas é uma pessoa boa, uma pessoa tranquila. E que pode proporcionar para vocês algo bom. 10 de copas, cara. Completude emocional. Mas é aquilo, vai depender muito mais de vocês do que, eu não quero ninguém. Mas pelo menos trabalhe para curar o emocional, independentemente de alguém estar ou não na sua energia. Tá? Porque a gente tem eu ia falar 2 ases. Mentira, gente. É um as só, que é o de paus. Eu vi um as de copas que já foi para outro setor da leitura, ó. Mas a gente tem um início. E que pega fogo. Mas vai de vocês. Vocês têm poder de decisão. É o que eu sempre falo. Gente, ninguém é obrigado a querer aceitar alguém de volta. Tá? Aqui, esse aceitar alguém de volta é uma pessoa boa. Não é pessoa tóxica, lixo, que traiu, que... Não, tá? Que às vezes a pessoa coloca no comentário. Ah, não, essa pessoa me traiu. Essa pessoa mentiu pra mim. Então, não é essa situação. Tá bom? De verdade. Até porque se for, eu nem vou apoiar. Eu vou falar assim, dá um pé no bumbum desse traste aí, ó. Sai. Não vai aceitar pessoa tóxica, lixo na tua energia, não. Você merece uma coisa muito melhor. Todos nós merecemos, né? Nature's Whisper, sussurros da natureza pra gente fechar. Mensagem final para Leão, por favor. Inner Truth, a verdade interior. Então, assim, muitas vezes a gente mascara a nossa verdade interior
em questão de medos, de traumas, a gente pega aqueles sonhos mais profundos, a gente deixa eles bem guardadinhos lá no fundinho, no fundinho. Mas no fundo, a gente carrega uma chama acesa. A chama da esperança, do sonho. Olha a lindeza disso daqui. Aqui tem um cenário. Aqui tem outro. Ó, tem um caminho aqui. Tem um barco aqui. Tem outra coisa aqui. Então, assim, vocês sabem no fundo, que vocês têm um sonho. Que vocês são dignos, sim. Tá? Então, alimentem essa chama interior de vocês, que é a verdade da sua alma, tá? Fundo de deck, amplify your positive emotions. Amplifique as suas emoções positivas. Não tenha medo de botar os pés na água, Leão. Não tenha medo. Gente, a leitura de vocês está muito boa, cara. Que isso? Não tenha medo de arriscar, de acreditar. E os pensamentos positivos muito mais sobre vocês, de vocês se olharem com mais amor, se olharem com mais carinho, tá bom? Leão, por hoje é isso. Até a próxima. Beijo, beijo.